sábios dizem, da própria floresta vem o cabo para o machado que derruba a floresta. Eu digo a vocês, com 30% de versículos genuínos, é o cabo do machado que vai derrubar a falácia de um monte de adulterações que foram colocadas por interesses de pessoas que queriam criar a sua própria religião. Um grupo que, desde o começo, não aceitou a autoridade de Yaakov, irmão de Yeshua, o primeiro líder legítimo dos seguidores do Mashiach, Netzarim, mas grupos que surgiram paralelos, se formaram desde o primeiro século, que desenvolveram até se unirem no Concílio de Nicéia, sob a autoridade do Império Romano, para formar um credo que dê origem ao que nós conhecemos como cristianismo, o sistema religioso romano. E a partir daí, a história passa a ser contada de uma maneira, obviamente, influenciada pelos conceitos, as intenções desses grupos que se uniram. E surge então uma série de adulterações para que surgisse um livro, uma escritura que representasse essa nova religião. Mas Marcião, ele vai criar um conceito, ele vai formar o primeiro canon, a primeira junção de livros, ele vai definir o termo Novo Testamento, vai trazer isso à tona. Ele vai criar uma ideia de um Deus do Antigo e um Deus do Novo, que é rejeitado, mas a essência desse conceito permanece. Parece que o Deus do Novo é um Deus de amor e o Deus do Velho é um Deus que exerce juízos. Daí vem a criação do amor cristão, um amor irreal, um amor que não se coloca na prática, um amor que na verdade surge apenas para isentar as pessoas de cumprirem a Torá. Diferente do amor verdadeiro, estabelecido pelo Eterno, pela benevolência divina, mas pela justiça do Eterno também, o qual está bem fundamentado na Torá. Nós vamos também abordar a falácia do argumento da sucessão apostólica. Para alguns, a Pedro, para outros, Marcos, enfim, mas na verdade apenas uma história contada aos moldes de cada um para tentar autenticar algo que está errado, que não tem como ser autenticado, porque na verdade todos esses grupos eles vão rejeitar a autoridade de Yaakov, os Netzarim, e nós vamos encontrar nos escritos desses grupos paralelos, considerando os próprios Netzarim como uma heresia. Depois vocês vão entender, a Dalcia vai falar mais sobre isso, o conceito de heresia usado por esses grupos. Mas a importância também de nós resgatarmos os 30% das palavras genuínas do Mashiach e dos seus discípulos, para que nós tenhamos essas palavras nos nossos dias, que acordam a casa de Israel, que, de uma certa forma, como a história do filho pródigo, né, de uma das parábolas, acabou comendo com os porcos. Mas que nos últimos dias, comendo com os porcos é uma forma de dizer, está na idolatria, nos conceitos contrários à Torá, mas que nesses últimos dias acordam, estão voltando para uma fé genuína. Um exemplo disso está num texto de um dos discípulos de Yeshua, que é muito mal traduzido, até porque não se entende o que ele está falando, mas ele diz o seguinte: pois se a rejeição deles, de quem ele está falando? Da casa de Judá, dos judeus que, mesmo sendo levados cativos pela Babilônia, se mantiveram fiéis à Torá e ao Eterno.
Ele diz: pois se a rejeição deles serviu como uma troca para livrar os que estavam no mundo. Quem estava no mundo? A casa de Israel. Aqueles das 10 tribos que foram levados ao cativeiro pela Síria, mas que não tiveram força, muitos deles, de manter a fé judaica, e se misturaram com as nações. E ele continua: o que será da aceitação? A aceitação de quem? Da casa de Judá, senão vida para os que estavam mortos. Ou seja, a ressurreição que Hashem promete para o povo judeu. Então, de uma certa forma, a casa de Judá, na sua rejeição, como é dito aqui, cede Mashiach ben Yosef para que seja luz para a casa de Israel. E, inevitavelmente, como a casa de Israel estão espalhados entre as nações, ele também serve uma luz, como luz, para muitas pessoas das nações que vão renunciar à sua idolatria, seu paganismo, e voltar e se converter ao Eterno através dessa luz. É muito importante nós resgatarmos esses 30%, porque assim nós vamos trazer a verdadeira história sobre Yeshua, os seus discípulos, e isso é uma compensação histórica em razão de tudo que foi distorcido nesses últimos 2000 anos. A Dáucia, ela vai entrar numa parte mais histórica. Vocês compreenderem de onde vem essa coisa de heresia. Heresia que é o outro, o outro é o herege. Então, o conceito de heresia, o conceito da história, dessa questão da sucessão apostólica, enfim. Um outro aspecto também muito importante, e eu passo agora para a Dáucia Freitas. Shalom Marcos, shalom a todos. Muito obrigado por essa oportunidade e um exercício ímpar de nós estarmos juntos estudando a respeito dessa história que, de uma forma direta ou indireta, todos nós estamos envolvidos nela e muitos de nós participamos dela. E é muito importante a gente estar esclarecendo essas coisas porque elas nos libertam, a verdade nos liberta, e essa é uma palavra do Mashiach muito forte. E é fundamentada nela que a gente tem prosseguido. A palavra do Eterno é verdadeira. E a mentira, mais cedo ou mais tarde, ela cai por terra, ela não se sustenta por muito tempo. E à medida que a gente busca a verdade, a gente encontra. E como a gente tem mergulhado fundo nisso, a gente tem estudado sobre isso, o Eterno tem dado a gente a oportunidade de descobrir a verdade. Ele tem feito ela chegar até nós. Coisas que a gente nem tem recursos para procurar, o Eterno está trazendo para nós. E isso é presente mesmo, que o Eterno está nos dando, vendo o esforço que a gente tem feito. Falando sobre essa questão da história, uma coisa que a gente precisa entender, e eu vou falar mais profundamente do lado histórico, Zélia colocou a parte mais científica, e eu quero colocar para vocês algumas coisas na parte histórica. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, quando a gente fala de escritos, é que o tratamento que é dado ao Tanar, ao que a igreja denominou Antigo Testamento, é completamente diferente do fato que aconteceu no Novo Testamento para que ele se formasse Novo Testamento. A formação do Tanar é completamente diferente da formação do Novo Testamento. O Tanar, a gente tem textos que foram escritos ordenados diretamente por Hashem. A Torá foi escrita ordenada diretamente por Hashem. E essa ordem direta, ela transforma esse escrito numa escritura sagrada. Os textos proféticos, os textos ordenados pelo Eterno, as visões dos profetas, a história que foi contada do povo de Israel, os livros históricos, os livros proféticos, eles são ou diretamente ordenados pelo Eterno, como foram os proféticos, ou eles fazem parte de testemunhas que vivenciaram aquela experiência, como, por exemplo, o relato dos reis, o relato das crônicas, os relatos poéticos. Então, são testemunhos pessoais, pessoas que vivenciaram aquilo e que escreveram, relataram a sua experiência. Então, isso tudo dá uma veracidade aos textos inquestionável.
E muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: por que vocês só estão questionando o Novo Testamento? É porque vocês abandonaram a igreja, então agora vocês querem destruir a igreja? Não, 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 não. A gente está procurando a verdade e o Eterno está mostrando a gente. Diferentemente dessa veracidade dada ao Tanar, pela ordenança divina ou pelo testemunho pessoal, aquilo que foi denominado pela igreja como Novo Testamento tem uma história completamente diferente, e a gente quer trazer isso para vocês entenderem. Primeiro, a Zélia deixou muito claro que existe uma autenticidade científica questionável por causa da datação. A datação daquilo que se tem como manuscrito hoje é questionável porque ela não é contemporânea ao fato ocorrido. O que isso quer dizer? Quem fez a história, quem escreveu o manuscrito, seja lá ele qual a data seja, não vivenciou aquela história. Hoje nós não temos nas mãos um texto na Brit Hadashah, nenhum deles, nenhum manuscrito hoje é de alguém que vivenciou aquilo que está escrito. Então isso já por si só traz um questionamento. Outra coisa, nenhum dos textos que nós temos nas mãos hoje, ou nenhum dos relatos da Brit Hadashah, foi ordenado pelo Eterno a que seja escrito, como a gente vê em relação à Torá ou em relação aos escritos proféticos, e nem do próprio Mashiach, que é o personagem principal de todos esses escritos. Então, se não foi ordenado, foi um relato pessoal, individual. E é como eu costumo dizer, quando eu falo sobre isso, eu costumo dizer para os alunos o seguinte: o relato do Novo Testamento é igual ao caderno de aula. Quando você está dentro da sala de aula, o professor está falando, você faz as suas anotações. Você vai anotar da sua maneira, com as suas palavras, com o seu jeito de escrever, com os seus erros característicos da sua linguagem, porque você, às vezes, não domina plenamente a linguagem que você está usando. Você vai colocar os conceitos que você tem, a maneira que você está interpretando, por isso você vai redigir ao seu jeito. Então, a Brit Hadashah, o que se tem na mão hoje como Novo Testamento, talvez seja o relato de muitos copistas que leram, ouviram falar, ou tiveram um texto na mão e fizeram o seu relato pessoal. Mas a gente não tem nada que tenha sido ordenado diretamente pelo Eterno, nem pelo Mashiach. Isso por si só já tira a classe desse texto como canônico. Porque a maior parte das vezes, quando a gente fala de texto sagrado, a gente tem sempre a ideia de que aquela palavra ela é oriunda diretamente da fonte divina que é Hashem. Mas o Novo Testamento não é assim. São relatos pessoais, quiçá dos próprios autores copiados posteriormente por outros, quiçá não. E essa é a nossa investigação. E aí, se a gente tira a canonicidade, porque o que significa cânon? O que significa canônico? É muito curioso isso. Canônico é aquilo que está de acordo com as normas ou as regras. Então, aquilo que foi estabelecido como regra e norma vai determinar o que é canônico ou não. Quer dizer, tem que existir uma regra e uma norma antes daquilo que vai ser classificado como canônico ou não depois. Alguém estabeleceu uma regra em algum momento, nós vamos falar um pouco sobre isso, para que depois fosse classificado se era canônico ou não. Então, isso não tem nada a ver com sacro ou não sacro, com santidade ou profano. Então, tira da sua cabeça que o Novo Testamento é sagrado, ok? A gente joga por terra isso aqui agora, porque a igreja ela quer impor o mesmo nível de santidade da palavra para o Novo Testamento que é dado pelo próprio Eterno no Tanar. E isso não existe, ok? Essa equiparação ela não existe. Então, a gente já esclarece isso aqui agora. Segunda coisa que a gente precisa esclarecer é a origem do que é heresia. E para isso a gente tem que entender o que é ortodoxia. O Rosh Marcos já usou esse termo algumas vezes, já compartilhei com ele a visão sobre isso. E o que é ortodoxia? A palavra ortodoxo significa a opção correta, a regra perfeita.
Então, isso é ortodoxo. Ora, se você diz que existe algo correto, automaticamente aquilo que não está de acordo com o que é correto vai ser errado. E aí, aquilo que é errado é uma opção além daquilo que é certo. Se é uma opção além do certo, é heresia. Porque a palavra heresia significa opção. É muito simples. Então, o que aconteceu? Existiu alguém, em algum momento, que estabeleceu aquilo que era verdade, aquilo que era correto, aquilo que era o certo. E a partir do momento que aquilo foi imposto como verdade, aquilo que não se adapta, não se adequa, não está incluído, não faz parte daquilo que é a opção correta, daquilo que é verdadeiro, a regra que foi determinada, passa a ser heresia. Ora, em termos religiosos, em termos teológicos, a gente precisa entender que a história da igreja não é uma questão de decisão pessoal. Por quê? Eu digo isso. Vamos separar aqui a história de Mashiach e Yeshua segundo o padrão do que a gente entende na Brit Hadashah e aquilo que a ortodoxia cristã vai estabelecer. Quer dizer, as regras e as normas, o padrão, a estrutura, né, a hierarquia, a formatação, o relato histórico que a igreja vai estabelecer. O que a igreja estabelece? A igreja vai estabelecer que, a partir do 3º século, aquilo que era Estado, força militar, poder político, Império Romano, vai se unir com aquilo que, posteriormente, a partir desse século, será uma religião nova, uma opção para todos aqueles que quisessem seguir. Ok. Só que quando ela se une, Estado, poder político com religiosidade, o império se torna cristão a partir de Teodósio, no final do 3º século, o que vai acontecer? A religião do império passa a ser obrigatória a todo o império. Se a religião do império passa a ser obrigatória a todo o império, todos aqueles que não se adaptam à religião do império são hereges e não fazem parte da ortodoxia cristã. E estão fora daquilo que foi determinado pela igreja como canônico, como aquilo que era a regra para essa religião e para o império. Então, os grupos, as sociedades, os movimentos, os pensadores, aqueles que estavam buscando a sua religiosidade, a sua espiritualidade de uma forma diferente daquilo que a igreja passa a estabelecer como a sua ortodoxia, então ele passa a ser herético. Aí eu preciso abrir um parênteses aqui antes de eu ler algumas coisas, alguns relatos históricos para vocês. São muito interessantes. Eu preciso colocar para vocês o seguinte. Essa canonicidade, essa religiosidade, toda essa coisa, a gente não pode nunca desagregar o fato histórico daquilo que está sendo decidido, das decisões que são tomadas. O contexto histórico vai revelar muito do porquê das decisões. Se a gente tira a história do pano de fundo, a gente vê a imagem distorcida. A gente não consegue entender por que aquilo está daquele jeito. Então, a gente não pode abrir mão da história. A história vai sempre trazer para a gente o respaldo e a justificativa de certas coisas que os relatos em si não trazem. E uma coisa que eu preciso colocar para vocês é a seguinte. Fazendo todo esse estudo e a gente conversando sobre isso e tal, a gente chega à seguinte conclusão. A história contada desses séculos, do 1º século, do 2º século e do 3º século, que para nós é o alvo principal da nossa pesquisa, porque o texto, supostamente, da Brit Hadashah, do Novo Testamento, que para nós, cientificamente, já não é contemporâneo, essa história, que seria para nós um relato fidedigno, se houvessem testemunhas verdadeiras, ela não é contada por quem viveu naquele momento.
todos os relatos históricos que nós temos hoje daqueles acontecimentos do primeiro, do segundo e do terceiro século são relatados por pessoas que viveram no terceiro século. Então, alguém que viveu 3 séculos depois escreve sobre o primeiro século, estabelece uma cronologia, estabelece uma história, estabelece um contexto, estabelece nomes que nem ele mesmo consegue datar e relatar completamente, e estabelece aquilo como uma verdade inquestionável. Por quê? Porque aquilo se torna canônico e parte da ortodoxia cristã. Então, se essa história, que é relatada 3 séculos depois, se estabelece como canônica, e ela se estabelece como uma história da ortodoxia cristã, aquilo que você questionar sobre esse assunto e esses relatos se torna herético. Porque você está questionando uma coisa que foi determinada como regra. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Mas pensem sobre isso, ouçam isso de novo e meditem, pensem sobre isso. É toda uma história contada por quem vem depois de um relato que está lá atrás. Se eu não vivi, eu não estava lá, não recebi ordem divina para escrever, não foi ditado pelo Eterno para mim, eu não vivenciei, como é que eu vou escrever uma coisa que eu não tenho fonte? De uma história que não existe referência. E outra coisa, detalhe mais importante. Desses 3 primeiros séculos, só existe um historiador, que é o mais confiável e o mais aceito pela história cristã. Então, você não tem nem multiplicidade, né, a diversidade para você comparar. Aí você vai me dizer assim, mas se existem os pais da igreja, né? Existe a patrística, né? Aqueles que foram os pais da igreja, que estabeleceram a teologia, né, da igreja, a formação dos princípios dogmáticos e teológicos. Aí eu quero contar para você os pais mais antigos, e vou dizer para vocês o período que eles viveram. E aí você vai me dizer se eles são contemporâneos da Brit Hadashah, para eles poderem ser testemunhas e terem escrito, ou se não existe relato de que eles receberam ordem para escrever. Então, ou eles foram testemunhas e escreveram, ou então não tem como eles serem capazes de serem reconhecidos como manuscritos oficiais e fidedignos. Da patrística, né, dos principais pais da igreja, o mais antigo de todos eles, o relato mais antigo, é de Inácio de Antioquia. Ele viveu entre o ano 68 e 100 ou 107. Machia supostamente morreu no ano 30. Como é que ele vai nascer em 68 e vivenciou e testemunhou algo para escrever, para ser testemunha daquilo que está sendo escrito? Ele criou uma teologia sobre o que foi contado. E essa teologia subsiste até hoje. Aí você tem o segundo, depois dele, é Justino. Justino viveu de 100 a 165, que já não é nem mais primeiro século. Já é segundo século. E ele também estabeleceu doutrina que permanece até hoje. Ele estabeleceu base da teologia cristã que permanece até hoje. No segundo século, ele não foi testemunha. Aí você tem o terceiro. Você tem Irineu, de 130 a 202. Ele morre já no terceiro século. Também estabeleceu uma das principais doutrinas que permanece até hoje. Você tem Clemente de Alexandria, que viveu de 150 a 215 ou 217. Avançou mais ainda pelo terceiro século. Ele não alcança o primeiro século. Todos esses que eu estou citando para você, e tem alguns outros aqui que eu não vou nem citar mais, porque eu já cheguei lá no terceiro século, todos eles estabeleceram doutrinas, pilares doutrinais e teológicos,
para a igreja que permanecem até hoje. Foram questionados, foi motivo de muito debate, muitos concílios e muita confusão, mas todos eles permanecem até hoje. Coisas do 2º século, do 3º século, e daí por diante muitos outros vieram. Nenhum deles é testemunha do fato. Então, você não tem nem os pais da igreja, supostamente, como referência para os relatos da Brit Hadashah. Mas eu quero ler para vocês algumas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, sobre o relato de heresia e ortodoxia. Tem aqui, sobre Constantino. Por que eu vou falar de Constantino? Porque é justamente no governo de Constantino que o Império Romano se torna cristão. E Constantino vai governar lá depois de 300. Então, já é o 4º século aqui. E aí eu quero ler para você um texto de um historiador chamado James Carroll. E ele faz o seguinte relato. Constantino conhecia a impossibilidade de forçar a conversão à maioria pagã. Quer dizer, a maioria do império conhecido naquela época era pagã. A gente não pode esquecer nunca que o Império Romano foi o maior império da Terra. Então, o Império Romano, a essa altura do campeonato, estava dominando toda a Europa, boa parte da Ásia e o norte todo da África. Então, todo mundo conhecido naquele momento era praticamente Império Romano. E você imagina que esse império era cristão, por força de decreto. Então, ou você se convertia, ou então você era herege. E o herege não era bem visto, porque ele era um rebelde no império. Como é que fica? E aí ele diz assim, ele não podia forçar a conversão à maioria pagã. E assim, apesar das provas de alguns desses ataques obrigatórios da conversão, a marca principal de seu programa não foi a perseguição violenta. Isso viria mais tarde, no mesmo século. Constantino queria que seus súditos pagãos fossem conquistados de modo pelo qual ele próprio tinha sido. Isto é, vendo o benefício para o mundo romano de uma filiação unificadora com a divindade cristã. Mas como poderia ver isso se os próprios cristãos não estavam unificados? Quer dizer, dentro dos próprios supostos seguidores da doutrina desses patriarcas, desses pais da igreja daqui do 2º século, nem eles tinham unidade entre eles, porque cada um tinha um pensamento diferente, grupos diferentes. Aí ele continua, assim, o problema político de Constantino se abria imediatamente para o seu problema religioso. E isso levou a sua ação até agora mais ominosa. Para nossos objetivos. Imediatamente, depois de ter chegado ao poder como único governante do império, mas só então Constantino afirmou o direito de exercer a autoridade absoluta sobre a igreja. Um imperador exercendo autoridade sobre a igreja. Fez isso apesar do fato de não ser batizado e, como não era raro, não o seria até pouco antes de morrer. Quer dizer, ele ajuda a estabelecer um sistema religioso do qual o ingresso nele é obrigatório o batismo, porque o império fazia as conversões obrigatórias através do batismo e ele mesmo nunca foi batizado. É o imperador mesmo, né? As linhas necessariamente interpenetrantes do sentido místico e paradoxal espiritual, o que nossos contemporâneos chamariam de religião da imaginação analógica. Do mesmo modo que os religionários de um império antes dividido deviam ser eliminados, um calendário comum teve de ser imposto. Assim ocorria com a fé e seus calendários. Constantino viu, em outras palavras, que um só cristianismo unificado, nitidamente definido e firmemente conduzido, é que conseguiria derrotar o paganismo. Então, ele se imbuiu da missão de converter todo mundo ao cristianismo que ele estava iniciando ali. Aí vem a parte interessante. De repente, passou a ser considerada anticristã a
tolerância do desacordo teológico. Quer dizer, quem não tivesse de acordo não era mais tolerado. E das particularidades eclesiásticas que tinha sido dada como certa desde que Paulo e Tiago tinham alcançado um modus vivendi no concílio de Jerusalém no século I. A diversidade religiosa ficou suspeita de ser, em geral, um politeísmo relativizado, uma marca do panteão, não da igreja. Embora durante 2 séculos o monoteísmo cristão, como o monoteísmo judaico, tivesse incluído uma multiplicidade de significados e tradições. Se essa multiplicidade se tornara uma escolha inaceitável, quer dizer, heresia é escolha, foi mais por causa de uma exigência política do que religiosa. A meta final era e pluribus unum, que quer dizer, de muitos, apenas um. Pluribus seria definido não como um princípio de coigualdade, mas como o meio dispensável de alcançar o fim autojustificativo que era unum, que era ser um. Então, na verdade, Constantino estabelece, por força do decreto, a conversão para que tudo aquilo que era diversificado se tornasse um só. E aquilo que passasse do que era um estabelecido pelo cânon, pela ortodoxia, não seria aceito, não seria tolerado. E aí, por força de decreto, começa uma perseguição muito mais forte. Outra coisa que eu queria colocar para vocês é que isso aqui vai acontecer no 3º século. Prestem atenção nas datas. A Zélia falou uma coisa aqui que eu não sei se vocês se deram conta. O Códex Sinaíticos, que hoje é o códex que a gente tem acesso direto, e não é por acaso que hoje é o que a gente tem na mão para trabalhar com ele, é o códex mais completo, é do 4º século, é logo depois dessa confusão aqui. Esse cânon que reúne os escritos do que a gente tem hoje na mão como Novo Testamento, ele só vai ser estabelecido como Novo Testamento no 15º século. Isso quer dizer o quê? Esse códex que a gente tem na mão hoje só foi reunido e estabelecido como cânon para o Novo Testamento no 15º século, sendo que ele é datado do 4º século. Então, a gente tem aqui um tempo muito grande entre aquilo que foi historiado, aquilo que foi escrito e manuscrito, até aquilo que foi estabelecido pela ortodoxia cristã como texto sagrado, canônico. Por quê? Porque o Novo Testamento só vai se tornar canônico, só vai ser um cânon fechado no Concílio de Trento. E o Concílio de Trento, ele vai acontecer de 1543 a 1563. A gente tem um concílio que vai durar 20 anos. Agora vocês imaginam quanta discussão, né? Quanta confusão acontecer para que esse concílio chegasse a um denominador comum de ter só esses livros e esses exatamente nesse cânon fechado. Agora, é interessante a gente imaginar o seguinte: está se tratando aqui de texto sagrado ou não sagrado, a questão daquilo que é palavra de Deus, aquilo que não é palavra de Deus. E eu escutei isso muitas vezes. Vocês estão mexendo com aquilo que é palavra de Deus. Não pode mexer na palavra de Deus. Vocês estão questionando aquilo que a Torá diz, que não pode acrescentar uma vírgula nem tirar uma vírgula. Não pode tirar uma vírgula nem acrescentar vírgula naquilo que foi ordenado pelo Eterno. Mas Brit Hadashah não tem essa característica. São relatos pessoais. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Agora, essa ideia que foi passada e impregnou a mente da maior parte das pessoas, não foi tratada pela liderança da época do Concílio de Trento com esse valor.
com essa responsabilidade. Eu vou ler para vocês um outro relato, brevemente, eu vou encerrar minha palavra, mas eu não posso deixar de falar isso para vocês. Um relato que está no livro História dos Concílios Ecumênicos, o Concílio de Trento foi ecumênico, igual o Concílio de Nicéia também foi. E ele fala o seguinte, eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês, do funcionamento do concílio, tá? Concílio Geral e Ecumênico, Trento, presta atenção, nunca conseguiu reunir muita gente. Na abertura, haviam 4 cardeais, 4 arcebispos, vai fazendo a conta de quantas pessoas estavam presentes. 4 cardeais, 4 arcebispos, 21 bispos e 5 gerais de ordem. Menos de 35 pessoas. Durante as sessões mais frequentadas do concílio, em 1563, que foi o encerramento do concílio, estavam presentes pouco mais de 200 padres. No conjunto total, participaram do concílio sob Pio V, que é de 1562 a 1563, o último papa, porque durante esse concílio passaram 3, sem estarem presentes ao mesmo tempo, quer dizer, revezando entre eles, 9 cardeais, 39 patriarcas e arcebispos, 236 bispos e 17 abades ou gerais de ordem. Você não chega aqui a 270 pessoas. No primeiro tinha menos de 35. Aqui não chega a 270. Agora, pasmem a responsabilidade com a liderança da igreja tratou, a concepção, a organização, o reconhecimento de um texto sagrado. Olha só. Esses números devem ser postos em relação com o episcopado católico daquela época, que devia girar em torno de 700 membros. Gente, como é que a gente vai dar crédito a um negócio desse? Está difícil, né? É difícil isso. Como é que você vai estabelecer aquilo que vai ser verdade se você não vai lá nem para saber o que é, nem como é, nem de que jeito é, se é ou se não é, e depois você pega e ensina para todo mundo que aquilo é? Como assim? Agora eu vou ler para vocês o relato do concílio, a decisão do concílio. O concílio vai começar com a primeira etapa da reunião, que é extirpar as heresias e a de reformar os costumes. E, para isso, professam a fé cristã como fundamento firme e único contra o qual jamais prevalecerão as portas do inferno. O qual é o seguinte... E aí tem a transcrição do concílio niceno-constantinopolitano, que eu acho que o Marcos leu lá no outro programa, que eu não vou ler aqui para vocês, que isso aqui é uma afronta. Não vou ler. Se você quiser saber qual é o concílio, qual é o credo, você procura, que você vai descobrir. É um absurdo, confirmando a Trindade e todas as incoerências que tem nesse credo aqui. Então, para iniciar o Concílio de Trento e a reunião, eles começam estabelecendo o fundamento, professam a fé cristã como fundamento firme e o único contra o qual jamais prevalecerão as portas do inferno. Quer dizer, as portas do inferno vai prevalecer contra isso aqui, que é uma confusão. Tudo bem. O segundo assunto, segunda sessão, ele vai falar dos livros sagrados e as tradições. E aí, eles começam dizendo o seguinte... O Sacrosanto Concílio Ecumênico Geral de Trento, reunido legitimamente no espírito lá do santo deles, e com a presidência dos mesmos 3 legados da Sé Apostólica, tendo sempre isto diante dos olhos que, rejeitados os erros, seja a igreja conservada na pureza do Evangelho, prometido antes nas Escrituras Santas pelos profetas, o qual nosso Senhor deles lá, primeiramente com sua própria palavra, o promulgou e depois, por meio dos apóstolos, mandou pregá-lo a toda criatura, como fonte de toda a verdade salutar. Essa é a pregação.
e disciplina dos costumes, vendo que esta verdade e disciplina estão contidos nos livros escritos e nas tradições orais, que, recebidos pelos apóstolos, dos lábios do próprio Machia deles e dos próprios apóstolos, sob a inspiração do Espírito lá, que chegaram até eles com que entregues de mão em mão, fiéis aos exemplos dos padres ortodoxos, com igual sentimento de piedade e reverência, aceita e venera todos os livros, tanto os do Antigo como dos Novo Testamento, visto terem ambos o mesmo Deus por autor, bem como as mesmas tradições que se referem tanto à fé como os costumes. Isso é verdade? Que sejam só oralmente recebidas do Machia deles, quer sejam ditadas pelo Espírito do Santo deles lá, e conservadas por sucessão contínua na Igreja Católica. E para que não surja dúvida, presta atenção, e para que não surja dúvida a alguém a respeito dos livros que são aceitos pelo mesmo concílio, resolveu ele ajuntar a este decreto, o índice dos livros sagrados. São, portanto, os que seguir vão enumerados. E aí ele vem relatando todos os livros que toda a Bíblia cristã tem. Depois ele diz assim, e aqui faço questão de ler, eu vou encerrar a palavra aqui, sabe, Rocha? Ele diz assim: se alguém não aceitar como sacros e canônicos esses livros na íntegra, com todas as suas partes, como era costume serem lidos na Igreja Católica, e como se encontram na edição antiga da Vulgata Latina, e desprezar ciente e premeditadamente as preditas tradições, seja excomungado. Baruch Hashem. Portanto, depois de lançado o fundamento da confissão da fé, saibam todos em que ordem e em que sentido há de prosseguir o próprio concílio, e, principalmente, quais os testemunhos e argumentos que empregará na confirmação dos dogmas e na restauração dos costumes da igreja. Mas você acha que parou aqui? Parou não. Próximo ponto. A edição. Ok? Aqui foi só o decreto. Prestaram atenção? É um decreto. E quem não cumpre o decreto, nem está de acordo com o decreto, ou falar contra o decreto, pregar contra o decreto, está excomungado. E Baruch Hashem por isso. Mas ele continua, ele vai falar sobre as edições. Quer dizer, aquilo que vai ser relatado depois, que vai ser copiado, transcrito. Além disso, considerando que poderá resultar em não pequena utilidade para a igreja de Deus, deles lá, dando-se a conhecer qual de tantas edições latinas que correm dos livros sagrados, quantas edições se deve ter por legítima, esse mesmo Sacrosanto Concílio determina e declara, olha só, determina e declara, que nas preleções públicas, nas discussões, pregações e exposições, seja tida por legítima a antiga edição da Vulgata, que pelo longo uso de tantos séculos se comprovou na igreja, e que ninguém, sob qualquer pretexto, se atreva ou presuma rejeitá-la. Mas a gente é atrevido mesmo, né? Ademais, para refrear as mentalidades petulantes, decreta, mais um decreto, que ninguém fundado na perspicácia própria, em coisas de fé e costumes necessários à estrutura da doutrina cristã, torcendo o seu talante à Sagrada Escritura, ouse interpretar a mesma Sagrada Escritura contra aquele sentido que sempre manteve e mantém a Santa Madre Igreja, a quem compete julgar sobre os verdadeiros sentidos e interpretações das Sagradas Escrituras, ou também
ouse interpretá-la contra o unânime consenso dos padres, ainda que as interpretações em tempo algum venham a ser publicadas. Os que se opuserem sejam denunciados, ainda bem que a gente já faz publicamente, ninguém precisa ter esse trabalho, pelos ordinários e castigados, segundo as penas estabelecidas pelo direito. Castigados, segundo as penas estabelecidas pelo direito. Aí eu vou encerrar com vocês com outro fato histórico. Não é para menos que nesse mesmo tempo do Concílio de Trento foi estabelecida a Congregação para os Estudos da Fé, conhecida como a Santa Inquisição. Porque nesse mesmo Concílio de Trento, não vou entrar nisso hoje, fica para a próxima, foi estabelecido um índex. O que é um índex? O índex é uma relação de livros proibidos. Não pode ser lido. Quem tiver os livros proibidos corre o risco de sofrer essa sanção aqui. E aí a Santa Inquisição começa a fazer essa averiguação. Então, gente, eu queria encerrar. Tem muita coisa, são muitos fatos históricos para contar para vocês. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. É por causa dessas e outras coisas que a gente está fazendo a pesquisa que está fazendo, para a gente buscar na Brit Hadashah, ou no texto que a igreja estabeleceu como Novo Testamento, que de testamento não tem nada, nem de testemunho, porque é questionável, as palavras do Mashiach. Mashiach existiu, isso é fato comprovadamente científico. Ele falou, ele ensinou a Torá, isso está predito pelos próprios profetas no Taná. Então, ele disse coisas e a gente quer saber o que foi que ele falou. Mas a gente vai ter que colher, como diz o Rosh Marcos, esse termo é maravilhoso, porque a gente vai ter que colher entre toda essa bagunça aquilo que realmente foi falado por ele e que está coerente com aquilo que o Eterno falou pelos nossos antepassados, pelos profetas, aquilo que foi ensinado na Torá, ditado pelo Eterno, ordenado por ele, com ordem divina, com aval divino. Então, essas são as palavras que a gente tem que buscar. E a gente não vai se deter por causa de um decreto romano. E a gente não vai se deter por causa de uma canonicidade estabelecida por homens. O homem não tem poder para dizer o que é sagrado e o que não é. A gente não vai se dobrar diante de ordens que não são dadas pelo Eterno. Tomara a gente conseguir fazer o que o Eterno mandou a gente fazer. Então, que o Eterno nos ajude, abra os seus olhos, não se engane com aquilo que as pessoas dizem para você. A mentira repetida muitas vezes, ela ganha peso de verdade. Quem disse isso foi o ministro de marketing de Hitler, Goebbels. E Hitler foi o que foi? Não foi por menos coisa do que a força do poder do marketing que ele tinha. E a gente não vai se dobrar diante disso. Baruch Hashem, o Eterno tem aberto os nossos olhos, tem feito a verdade chegar às nossas mãos e que Ele nos ajude a prosseguir. Abra os seus olhos. Não fique enganado, não. Seja mais um a caminhar junto com a gente. Amém. Obrigado, Rocha. Excelente. Ficou muito claro para todos. E a gente faz um resumo. Assim, você vê um grupo, começa um grupo paralelo, sem aceitar a liderança de Tiago, de Yaakov. Esse grupo paralelo, ele começa a ser cada vez mais anti-judaico, até que ele é absorvido pela besta romana, pelo Império Romano. Então, quando Roma absorve isso, ele dá a esse grupo autenticidade, mas ele manipula esse grupo e aí cria uma religião do Estado, onde tem o poder de massacrar as pessoas que vão se opor a essa doutrina. Então, a história ela vai trazendo essa característica até os dias de hoje. Eu tenho trazido muito sobre uma coisa que passa desapercebido, porque é pregado o amor cristão, que é muito contraditório, porque quem prega o amor cristão é um império que vai massacrar os seus oponentes. A Santa Inquisição vai criar máquinas de tortura com requintes de crueldade, mas se é pregado um amor cristão, um amor meio utópico, um amor romântico, né? Que é trazido para as pessoas e as pessoas adotam isso. Qual é o objetivo desse amor cristão? Se nós observarmos, ele não serve para nada mais do que
isentar as pessoas de guardarem a Torá. Ele é uma espécie de antídoto contra a Torá. Se você tem esse amor, então a lei já não é tão importante. Então o amor cristão, ele vai isentar as pessoas da responsabilidade de serem pessoas que guardam a Torá do Eterno. Não é o amor do Eterno. É um amor ilusório, quase que impossível. E que a pessoa usa ele como uma forma dela se sentir bem, que ela tem esse amor. Então ela coloca isso como um substituto da própria prática Torá. Muito bem, a explicação da Dalcia é muito boa, muito clara, traz um relato de uma maneira muito fácil de entender como a gente não pode absorver esse 100% de informações que de sagrado nada tem, mas que também não podemos dispensar tudo. E mesmo historicamente, cientificamente, a gente seria obrigado a tirar um percentual, os mais pessimistas diriam 18%, mas nós temos uma visão de que a gente vai conseguir tirar pelo menos 30% desses escritos, que são palavras genuínas de Yeshua e seus discípulos. Então, o que nós estamos não é desconstruindo o testemunho do Mashiach, não é desconstruindo o fato dele ser Mashiach ben Yosef, é desconstruindo uma religião que foi estabelecida com uma série de informações manipuladas. Isso sim, que é preciso desconstruir, caso contrário, a gente não vai absorver essa verdade, que são os 30%.